Gente, lançamentos, exercícios. A gente vai, na aula de sala, nos exercícios de sala, vocês vão perceber que são exercícios que tem conta, óbvio, mas tem bastante teoria. A gente vai discutir bastante questões teóricas, porque assim, o que mais é difícil na parte de lançamento é você conciliar o que acontece no eixo X e no eixo Y, tá? A gente fez toda uma análise na semana passada, né, sobre isso, e aí a gente vai entrar nos exercícios agora. Então vamos lá. Questão número 1. Bora lá. Galileu, a gente começou a aula da semana passada falando do princípio da independência dos movimentos. O que o princípio da independência dos movimentos dizia? Toda vez que eu for trabalhar com movimentos em duas dimensões, então, no nosso caso, o que é o movimento balístico? É um movimento que acontece em dois eixos, ao mesmo tempo, eixo X e eixo Y. Então, eu posso representar o movimento balístico assim, ó. Vamos lá. Uma velocidade aqui, que eu vou chamar de V0. Só que essa velocidade, ela é decomposta em duas. Uma no eixo Y e outra no eixo X. A velocidade no eixo X é aquela que a gente viu, V0, cosseno do ângulo θ. Onde θ é o ângulo que a velocidade faz com o eixo. Por outro lado, eu tenho a componente vertical. Essa componente vertical, a gente chama de V0y. Como é que eu calculo o módulo dela? É V0 seno. Cuidado, porque essa daqui, ela sofre ação da gravidade. E a gravidade é uma força, é uma aceleração, não é? Então significa que no eixo Y nós temos move e no eixo X eu tenho mu. Tá? O Galileu permite que eu analise os movimentos de maneira independente. O que acontece no eixo X não afeta o que acontece no eixo Y. É sobre isso. Aí, olha o que o exercício fala. No diálogo sobre os dois sistemas de mundo, Galileu apresentou a independência dos movimentos para, entre outras coisas, refutar a imobilidade da Terra. Em um dos seus exemplos, ele descreve o seguinte, a gente leu isso, né? Imagine um canhão na posição horizontal sobre uma torre, atirando paralelamente ao horizonte. Então, imagine uma bala, você tem uma montanha, daqui você vai arremessar uma bala horizontalmente. Só tem Vx. Essa bala vai fazer um movimento de parábola. Tá? Dependendo do valor do Vx, essa bala pode ir mais longe. Você pode ter uma bala que vai a 100 metros e uma que vai a 500. Mas o que o Galileu fala é que o tempo de queda é o mesmo. Então, como é que a gente deve entender isso, né? Por que uma bala tem maior alcance? O alcance, ele depende do Vx. Depende do movimento horizontal. Certo? Agora, o tempo de queda depende da gravidade. Como a gravidade é a mesma para as duas balas, elas vão cair no mesmo tempo. Ou seja, há uma independência de eixos. Há uma independência. O que acontece no eixo Y é diferente do que acontece no eixo X. Tá bom? Tranquilo, gente? Aí tem as alternativas VF aí, ó.
As alternativas verdadeiras ou falsas. 1. O texto apresenta uma ideia errada, pois a bala de canhão que percorre o maior trajeto permanece mais tempo no ar. Não, falso. Falso. 2. Os tempos de lançamento das duas balas são os mesmos, quando comparados com o tempo de queda de uma mesma bala, quando ela é abandonada da boca do canhão. Então imagina o seguinte agora. Imagina que existe uma terceira bala que vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção. Imagina uma bala colocada aqui, ó. Ela só vai cair. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai cair. Tá aqui. Ela sofreu só uma queda vertical. O tempo de queda desse corpo, ele é o mesmo. O que a gente precisa considerar aqui? Ah, Danilo, mas ela tá parada. Tá, ela tá parada no eixo X, não tá? O eixo X não afeta o eixo Y. Ou seja, se você soltar a bala da mesma altura no repouso, ou seja, se ela for abandonada do repouso, o tempo de queda desta bala vai ser o mesmo das outras duas. Por quê? Porque o eixo Y é o mesmo, tá bom? Então, esse Vx, a gente vai chamar ela, eu até falei isso na aula passada, ela é uma velocidade de arraste. Qual que é o desafio aqui, né? É você enxergar que esse movimento, na verdade, é um movimento de queda livre e, ao mesmo tempo, o corpo está sendo arrastado na horizontal. Isso é o lançamento, tá? Do jeito que ele está desenhado ali, tá bom? Então, os tempos de lançamento das duas balas de canhão são os mesmos quando comparado com o tempo de queda de uma terceira bala, verdade. 3. O texto não apresenta uma ideia correta sobre o lançamento de projéteis, pois quanto maior a carga, maior o tempo que a bala permanece no ar. Não, a gente sabe que o tempo de queda não depende da massa, né? Para a gente lembrar, tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Na expressão matemática, você não vê nenhuma referência a respeito de massa, né? Tá bom? Então, o texto não apresenta uma ideia correta, tá falso. 4. O movimento da bala de canhão pode ser dividido em dois movimentos independentes. Um horizontal, aliás, um na vertical, perdão, e outro na horizontal. Ok, verdadeiro. Tá bom? Então, ficamos com 2 e 4, alternativa B de bola. Tá bom? Podem tirar print, gente. E também, se quiserem fazer perguntas, tamo junto. Beleza. Questão número 2. Um avião está levando suprimentos para pessoas que se encontram ilhadas numa determinada região. Ele está voando horizontalmente a uma altitude de 720 metros acima do solo e com uma velocidade de 80. Então aqui a gente imagina a cena que o avião ele está voando na horizontal. Então tudo que tiver dentro do avião, vai ter uma velocidade horizontal. Essa velocidade que ele deu, gente, ela é horizontal. Esse corpo, ele está a 720 metros do solo na vertical, certo? Tá, beleza.
Uma pessoa no interior do avião é encarregado de soltar a caixa de suprimentos em um determinado momento para que ela caia junto às pessoas. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade 10, a que distância horizontal das pessoas, em metros, ela deverá soltar a caixa? Então, assim, aqui tem uma pessoa. Quando o cara soltar a caixa, ela vai fazer isso, ó. Eu quero que ela caia aqui. Tum. Esse movimento, gente, é um movimento resultante, não é? Vê se concorda com isso. Porque ele é resultado de dois movimentos. Porque o que acontece é que conforme o corpo vai caindo, esse corpo ele vai ganhando um VY. Certo? Vê se faz sentido. Tá? Beleza. Ó, tem uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Pergunta. Dan, o tempo de queda é o mesmo que o tempo de subida? Sim. Tipo, usa a mesma. Então, isso quando você está falando do lançamento sobe e desce, né? Nesse caso, e no caso da primeira questão, são lançamentos horizontais. Ela é metade daquele lançamento, né? Aqui só tem tempo de queda, mas no lançamento sobe e desce, sim. Tá? Se você precisar calcular, por exemplo, o tempo de voo, que a gente precisa em alguns exercícios, você pega o tempo de subida mais o tempo de descida. Tá? Então vamos lá. E aí, gente? Vamos lá. Pensa no seguinte. Eu quero calcular o x, não é? Eu quero calcular o alcance. O alcance é a distância dx. Gente, se eu quero calcular uma distância na horizontal, eu tenho que me preocupar com o eixo da horizontal. Certo? Então pensa comigo, não, na horizontal, o que eu sei? Que o movimento é uniforme. Portanto, eu posso dizer que na horizontal, o Vx que é a velocidade na horizontal, é igual a dx dividido pelo tempo. Certo? Velocidade é ΔS por ΔT, não é? A gente só está chamando ΔS de dx. E o ΔT, gente, eu vou chamar de tempo de queda. Danilo, mas o tempo de queda depende do eixo x? Não. O tempo de queda não depende do eixo x. O tempo de queda depende do eixo vertical. Então, qual que é a sacada desse tipo de problema, gente? Você vai começar o problema resolvendo por um eixo e vai ter que, de repente, mudar de eixo. Porque é o seguinte, o que eu quero? Eu não quero dx? Então eu preciso do tempo de queda. Sem o tempo de queda eu não consigo terminar essa conta. Então eu paro a conta para ela. E calculo o tempo de queda. Na aula de teoria, eu falei várias vezes o seguinte. O que une o eixo x ao eixo y? Não é o tempo? O tempo é o mesmo para os dois eixos. Então, sem o tempo de queda, você vai fazer pouca coisa nesse tipo de exercício. Aqui é um exemplo. Para eu calcular a distância horizontal, eu tenho que achar o tempo de queda. Então, vamos lá. Se você lembrar da formulinha, você usa. Você usa. Tá? Tem uma pergunta aqui, ó. O tempo de queda depende do eixo y e o alcance depende do eixo x? Sim. Sim. Exatamente. É isso mesmo. Ô, Dan, Tá bem? Oi.
Mas então, sempre quando for, assim, exercício de alcance, vai ter que usar o tempo de queda. Com certeza, com Tá, certeza, obrigada. tá? Tanto é que, assim, quando você já tem uma certa vivência no assunto, você já... A pergunta dele foi distância horizontal, né? Eu nem começaria preocupado com a distância horizontal, eu já vou direto calcular o tempo de queda. Aí, com o tempo de queda, eu vou para o eixo horizontal. Então, se eu lembrar da fórmula, eu tenho que tempo de queda é raiz quadrada de 2h sobre g. Então, tempo de queda igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Gente, a altura é 720. 720, é isso? É. Vezes 2 dá 1440. Dividido por 10. Tá bem? Ô, gente, o tempo de queda vai dar 12. Vê se você concorda. Por quê? Dá 144 na raiz, tira a raiz quadrada, dá 12. Raiz de 144 dá 12. Tá bom? Agora que eu achei o tempo de queda, eu volto para o eixo x. Então vamos lá. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então quer dizer que a distância horizontal é Vx vezes tempo de queda. Você pode fazer de cabeça isso também. Porque, ó, qual é a velocidade do maluco, gente? Pensa comigo, ó. A velocidade do maluco não é 80 na horizontal? 80 por segundo, né? Se ele ficou 12 segundos voando, ele ficou 12 segundos fazendo isso, ó. Tchu, 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 tchu. Então ele andou 12 vezes 80, tá bom? Então vai dar quanto dx aqui? 960. Tá bem? Perguntas. Podem tirar print, tá? Três. Questãozinha de VUF. O Enem não tem costume de cobrar questão de VUF. Não tem isso. O TRI, ele faz questões com assertivas, né? Mas são questões boas para... Tem vestibular que faz, mas são questões boas para estudar, né? E às vezes, eu particularmente, me lembro que às vezes tinha muita dificuldade em questão teórica. Às vezes a questão teórica pode até ser mais difícil do que a questão que tem em conta. Essa daqui é uma questãozinha meio chata. Olha lá a brincadeirinha. Tem dois carinhas, duas crianças, elas vão jogar dois objetos. Então ele fala aqui, ó, João observa duas esferas idênticas lançadas horizontalmente por duas crianças, 1 e 2, de uma mesma altura. Então as duas bolinhas saíram de uma mesma altura. E elas interceptam-se antes de tocarem o chão, como mostra a figura. Tá ali. Aí que ele fala, considere que a resistência do ar é desprezível, que é a história do vácuo, né? Já falando. João concluiu sobre este evento que... Aí começa. A criança arremessou a esfera um pouco antes... A criança 1, né? Arremessou um pouco antes da criança 2. Então, vamos começar a julgar, né? Ó, você tem uma bolinha aqui e uma outra bolinha aqui. A primeira bolinha, ela foi lançada, viajou e caiu aqui. A segunda bolinha viajou e caiu aqui.
Então, essa aqui é a bolinha 1, essa aqui é a bolinha 2. Tá. Gente, as duas bolinhas estão com a mesma altura. Tá certo? Então, se a gente soltar as duas bolinhas, a primeira bolinha vai ter uma velocidade horizontal para a direita. A segunda bolinha vai ter uma velocidade horizontal para a esquerda. Tá tudo certo. Só que essas velocidades não interferem no tempo de queda. O que eu posso garantir é o seguinte: o tempo de queda da bolinha 1 vai ser igual ao da 2. Tá, mas o que isso tem a ver com a afirmação? Gente, as bolinhas não se encontraram aqui, ó. Aqui não foi um encontro? Vocês concordam que para que essas bolinhas se encontrem, o deslocamento vertical da bolinha 1 tem que ter sido igual ao deslocamento vertical da bolinha 2? Faz sentido isso? Elas se encontraram, então elas se deslocaram, elas partiram do mesmo ponto e chegaram no mesmo ponto, na vertical. Gente, se isso aconteceu, significa que eles devem ter soltado as bolinhas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Para que elas se encontrem na vertical, eles têm que ter soltado. Ah, mas a bolinha 1, ela andou mais na horizontal. Sim. Veja, no desenho, não sei se vocês percebem, o deslocamento horizontal da bolinha 1 foi maior do que o da bolinha 2. Isso é verdade. Só que esse deslocamento não interfere na vertical. Eu concordo que o desenho podia deixar isso mais claro. Podia deixar um pouco mais claro. E podia deixar mais evidente que um dos deslocamentos, né, o da criança 1, ele é maior. Eles podiam falar isso no texto ou sinalizar isso. Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Não muito por causa do desenho. Parece que o 1 andou mais. Então, ele andou mesmo. Ele andou mais. Isso na horizontal, né? O alcance horizontal. Tá? Então, olha, o que deve ter acontecido? Se as bolinhas andaram a mesma altura, na vertical elas andaram a mesma coisa. E elas têm o mesmo tempo de queda, significa que elas têm que ter sido soltas ao mesmo tempo. Tá? Então, a 1 eu vou deixar como falsa. 2. A criança 2 Dan, imprimiu. Oi. o tempo de que eu tô com dúvida, por que se a criança 1 jogou e foi mais longo, o deslocamento foi maior, não me interfere porque tá no eixo Y e o tempo de queda leva em conta tá no eixo X e o tempo de queda leva em conta o eixo Y? Exatamente. Ah, Exatamente. tá. É a mesma história da bala de canhão. Se eu Ah, tá, tivesse, beleza. só para você ter uma noção, se eu tivesse pego uma terceira bolinha, imagina uma terceira bolinha aqui, ó, e eu tivesse soltado ela só, ela ia percorrer a mesma altura que as outras duas, naquele mesmo tempo, né? Naquele mesmo tempinho. Por quê? Porque o eixo X não afeta o Y. Então, toda vez que eu precisar olhar para tempo de queda, eu tenho que olhar para o eixo Y. Esquece o que está acontecendo no X. Tá? Agora, então por isso que ela é falsa. Agora, se você ler a frase 2, aí a Professor, história. Oi, pode falar. eu entendi, só que ainda eu fiquei um pouco confusa, porque para mim, quando ele fala que arremessou antes, arremessar seria para mim no eixo horizontal, que é o VX. Sim. Então, eu achei que estaria certo, porque você falou que não vai ser isso por causa que tem o mesmo VY.
Entendeu? Na verdade, não, a questão aqui é a seguinte. Imagina que duas crianças vão arremessar uma bola. Imagina que eu falo assim, já! E as duas arremessam ao mesmo tempo. Quando ele fala assim, a criança arremessou a esfera um pouco antes, o que ele está querendo dizer? Primeiro arremessa um e depois o outro. Na verdade, o que ele quer que você pense? Vamos tentar entender a maldade do examinador. Todo mundo aqui chegou que a bolinha 1 foi mais longe? Todo mundo enxerga isso. A bolinha 1 foi mais longe. Só que ela foi mais longe em que eixo? No horizontal. O que o examinador quer que você pense é que porque a bolinha 2 foi mais longe, as crianças não arremessaram a bola ao mesmo tempo. É isso que ele quer que você pense, quando ele faz essa pergunta. Então ele fala assim, ó, a criança 1 arremessou a esfera um pouco antes da criança 2, ou seja, elas não arremessaram ao mesmo tempo. É sobre isso que ele está querendo que você perceba, que você discorra. Não importando se é eixo X ou Y. O que nós sabemos é o seguinte, as bolinhas andaram a mesmo ΔH. Elas andaram o mesmo ΔH. O ΔH da bolinha 1 é igual ao ΔH da bolinha 2. Onde ΔH seria a altura, né? No eixo vertical. Tá. As duas bolinhas partiram do repouso na vertical. Concorda? Tudo bem. Agora pensa comigo, então. Vamos lembrar do sorvetão. ΔS igual V0t mais a aceleração sobre 2t². Certo? Por que eu estou usando essa equação? Porque eu estou falando de altura, não estou? Então pensa comigo. O ΔS não é altura? Tá. Se as bolinhas se encontraram, quer dizer que elas caíram à mesma altura. Concorda? Então, a altura é a mesma. Como elas partiram do repouso, o ΔS depende apenas do quê? O ΔS depende apenas da aceleração e do tempo de queda. Certo? Então, pensa comigo. Para que as bolinhas tenham percorrido o mesmo delta altura, elas têm que ter caído o mesmo tempo de queda. Se elas tiveram que ter o mesmo tempo de queda, elas tiveram que ter sido soltas, arremessadas ao mesmo tempo. E não antes uma da outra. Se você arremessar uma bolinha antes da outra, elas não vão se encontrar. Não tem como. Independentemente da velocidade que ele jogou a bolinha. Porque esta velocidade, como ela está apontando no eixo X, ela não afeta o tempo de queda. Não sei se isso fica claro em relação à dúvida. Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Sim, entendi. Mas Ficou? então vai ser sempre o mesmo tempo de queda, então sempre elas saíram no mesmo tempo, né? Se elas se encontraram, sim. Mas e os exercícios que, por exemplo, o anterior não falava que caiu ao mesmo tempo, mas tinha o mesmo tempo de queda, então... Sim, não, quando você... Então, a gente só precisa tomar... Eu detesto quando a gente começa a colocar muito a palavra sempre na mesma frase. Entende? É que é mania de aluno. Não, não é mania de aluno. É assim, como a gente tem medo de errar, a gente quer se certificar que não vai sair disso aqui. Não vou falar isso para você. Cada caso é um caso. Neste caso, quando é que você tem que tomar cuidado com esse problema do tempo de queda? Né? Por que eu pensei nisso? Porque é um problema de encontro. Se você observar bem, é um problema de encontro. Encontro em que eixo? Y. Então, quando eu estou comparando objetos, eu preciso tomar cuidado. No outro exercício, né, se a gente voltar um pouco na questão anterior aqui, ó, aqui, esse cara tem um tempo de queda também, igual se eu soltar uma bolinha, aqui, ó. Só que nesse exercício eu poderia não ter pensado nisso. Tipo, isso não ia ser relevante na hora de eu fazer a questão. Agora, aqui, quando o cara põe as duas bolinhas ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá, para colocar o sempre na frase.
em que circunstâncias eu posso colocar o sempre na frase? Eu posso dizer assim, se eu estou comparando dois corpos em arremessos que se encontram, essa situação é válida. Entendeu? É uma situação especificamente para esse caso. São dois arremessos em que eles se encontram. Então, se os caras, para eles terem se encontrado, eles têm que ter partido ao mesmo tempo do lugar onde eles estavam e terem andado a mesma altura no eixo vertical. Tá bom? Beleza. E aí a 2, gente? E a 2? Isso que a gente nem falou das outras, hein? Vamos ver se vai dar treta nas outras também. O que vocês acham da 2? Faz sentido falar que a bolinha 2 está com uma velocidade menor? Olha, eu acho que faz. Por quê? Porque o alcance é diferente. O alcance é diferente. Ó, qual foi o alcance da bolinha 1? Foi isso aqui, ó. X1. X2 da bolinha 2. Então, o alcance é maior. Para o alcance ser maior, gente, a velocidade tem que ser maior. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Se x1 é maior que x2, opa. Se x1 é maior que x2, é porque, ou então, V1 é maior que V2. Porque o tempo de queda é o mesmo, né? Elas andaram ao mesmo tempo. Como que o alcance de uma foi maior que o da outra? Por causa da velocidade. Que é o caso da bala de canhão do Galileu, né? Lembra? Olha, uma bala vai a 100 metros, a outra vai a 500. Tá? 3. A aceleração da esfera 1 é menor que a esfera da criança 2 ao longo das trajetórias. Gente, não. 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 Não por quê? Porque a aceleração é a mesma. A aceleração é gravitacional. Qualquer corpo voando, pensa num corpo voando. Um arremesso horizontal, um arremesso balístico, um arremesso só vertical. Se o corpo está em voo, a aceleração é a mesma, que a gravidade. Tá? Inclusive quando um corpo está em queda livre. Se eu abandonar um corpo em queda livre, significará que ele estará sob a ação da aceleração da gravidade. Tá bom? Beleza? Então ficamos só com a 2, né? Alternativa B de bola. Eu ia falar alguma coisa para vocês que era tão legal. Ai, que agonia que deu agora. Coceira no cérebro. Podem tirar print, gente. Droga. Ô, gente, uma pergunta aqui. Pensa num corpo com aceleração gravitacional. Pensa num corpo com aceleração gravitacional. G igual a 10. Quando um corpo está em gravidade 10, ele pode estar em queda livre. Ele pode estar como nós, que estamos em repouso, né? A gente não está acelerando, mas a gente tem uma aceleração gravitacional puxando a gente para baixo. Eu só não estou caindo porque eu estou apoiado na minha cadeira. Certo? E eu também posso estar em movimento circular, tá, gente? Por exemplo, a gente vai discutir isso na parte de movimentos circulares, tá? Quando um corpo está em órbita da Terra, ele tem uma aceleração gravitacional, G, muito próxima de 10. Muito próxima de 10. Tá? E isso, para algumas pessoas,
causa uma certa estranheza, principalmente quando você olha na internet imagens dos astronautas na estação espacial, quando eles estão flutuando, né? Ali dentro da estação espacial, gente, eles estão em órbita, certo? Portanto, eles têm uma aceleração gravitacional praticamente igual a 10. Eles só não estão sentindo essa aceleração na forma de peso. Isso tem uma explicação, depois a gente vai estudar. O movimento uniforme, o movimento circular, ele tem essa característica, né? Eu coloco o corpo em órbita ao redor de um planeta, ele tem a mesma aceleração gravitacional. Só que essa aceleração não está puxando ele para baixo. Ela funciona de um outro jeito, né? A gente vai falar de aceleração centrípeta. Então, a aceleração, gente, ela não vai puxar só um corpo para baixo, a gravidade. Um corpo, ele pode ter gravidade, mas ela não está necessariamente puxando ele para baixo, tá? Quando eu solto um corpo... Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Lembrei. Foi falar da estação espacial, lembrei. Por exemplo, quando você olha para essa figura, você vê um corpo caindo, não vê? O corpo cai, tá? Ele caiu porque a gravidade puxou ele para baixo. Agora imaginem, por exemplo, uma situação assim, gente. Olha que situação curiosa. Imagina aqui a Terra, ó. Imagina que isso aqui é a Terra. Terra. Imagina que aqui tem uma montanha. Eu venho aqui em cima da montanha, ó, e jogo uma pedra. Ela vai e cai. Pof. Certo? Tem uma velocidade aqui, ó, que se eu jogar a pedra, ela vai entrar em órbita e não cai. Desde que essa velocidade seja mantida. Então, esse lançamento que a gente está vendo aqui, ele é uma órbita que deu errado. Essa velocidade, ela se chama velocidade orbital. Orbital. Velocidade orbital. Tá? Por exemplo, para a estação espacial não cair, para ela ficar em órbita, na altura que ela está, ela vai precisar de uma velocidade de mais de 28 mil quilômetros por hora. Mais de 28 mil quilômetros por hora. Então, colocar um corpo em órbita, na verdade, é fazer um lançamento horizontal. Quando o foguete do Elon Musk põe lá as coisas em órbita, né, a cápsula, o que ele faz é isso. Ele sobe até uma altura. Quando ele está naquela altitude X, com aquela velocidade X, ele solta a cápsula. E aí a cápsula entra em órbita. Se a velocidade for menor, aí ela cai, pum, ela faz um lançamento horizontal, tá bom? A gente vai falar sobre isso em mais detalhes na parte de movimentos circulares, tá bom, gente? Próximo slide. E exercício. Outro. Questão número 4. Uma esfera de aço de massa 200 gramas desliza sobre uma mesa plana com velocidade 2 metros por segundo. Olha lá, essa velocidade é o Vx. A mesa está a 1,8 metros do solo. A mesa está a 1,8 metros do solo. Qual é a distância que a esfera irá tocar o solo? Olha lá, parecido com aquele outro. Mudou a história, né? Ali era um avião. Então aqui é para a gente fixar bem a importância do tempo de queda. Ele me deu a altura. É 1,8. Com a altura eu vou achar o tempo de queda, gente. Raiz quadrada de 2h sobre g. Então fica 2 vezes 1,8 dividido por 10. Tá? Vai dar 0,36. Tira da raiz, que isso aqui vai dar raiz quadrada de 0,36, né?
Então, o tempo de queda vai dar 0,6 segundos. Durante esse tempo, ele sofreu um deslocamento na vertical, na horizontal. Na horizontal. Na horizontal, gente, velocidade igual a deslocamento sobre tempo. Pode chamar de tempo de queda, se você quiser. Né? Então, percebe que a gente está usando aqui, de maneira combinada, né, as fórmulas do capítulo 1, movimento uniforme, com as fórmulas do capítulo 2, movimento uniformemente variado. Entenderam? Então, o dx vai ser velocidade vezes tempo. A velocidade é 2 vezes 0,6. Dá 1,2. Metros, perdão, gente. Perdão. É metro. Tá? Podem printar. Printeira, printeira. 5. Uma bola é lançada horizontalmente. Olha lá, lançamento horizontal de novo. Com velocidade V0, a partir de uma calha que se encontra a uma altura H0 do solo. Aqueles exercícios que o povo adora, né? Letrinha, letrinha, letrinha. A bola atinge o solo numa distância horizontal L0. Então, a história é: você tem uma bolinha com uma velocidade V0 a uma altura H0, tá bem? E ela cai numa distância L0. É isso. Aí, olha o que ele fala aqui. Se a altura da calha for quadruplicada, então agora eu vou jogar uma outra bolinha. Só que agora, gente, a distância é 4H0. Eu vou partir da premissa de que a velocidade é a mesma. Mano, vocês concordam que ela vai cair mais lá na frente? Concorda comigo? Que ela vai cair mais lá na frente? Quantas vezes mais ela vai cair lá na frente? É sobre isso a questão. Entenderam? E aí, manos? Por onde eu começo? Questão que tem letra, né, que você não tem que substituir nas fórmulas, o raciocínio é sempre um pouco mais chato. Também não tem receita, cada questão de um jeito, mas geralmente, se eu tivesse que dar uma dica quando aparece esse tipo de questão, eu tenho que comparar coisas. Por exemplo, por que a bolinha amarela vai cair mais longe? Ela vai cair mais longe porque o tempo de queda dela é maior. Como ela está mais alta, ela vai demorar mais para atingir o solo. Então, o que eu sei já? Eu sei que o tempo de queda interfere. Eu sei que o tempo de queda interfere. Então, se eu conseguir descobrir uma relação entre os tempos de queda, talvez eu consiga resolver a questão. Então, vindo aqui com uma coisa, ó. Dá para descobrir o tempo e substituir no X? O problema aqui, isso que você falou é verdade. Só tem um problema, eu não tenho como substituir letra. Eu posso fazer assim. Mas substituir em si, fazer conta, não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó.
Por isso que agora, se você tem uma matemática bem forte, você resolve isso aqui em 30 segundos. Em 30 segundos. Se a tua matemática é bem forte. Veja por quê. O tempo de queda, ele não é igual a raiz quadrada de 2h sobre g? Ou seja, o tempo de queda, ele é diretamente proporcional à raiz quadrada da altura. Então, faz uma conta comigo aqui, ó. O tempo de queda do primeiro corpo é raiz quadrada de 2h0 sobre g. Espera aí. Vou colocar aqui. O tempo de queda é raiz quadrada de 2h0 sobre g. Certo? E o tempo de queda do amarelo? O tempo de queda do amarelo, que eu vou chamar de tequelinha, ele é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura, só que a altura do nosso querido é 4h0 sobre g. Concorda comigo ou não? Beleza? Agora, gente, olha para cá um pouquinho. Tira esse 4 da raiz. Não posso escrever assim, ó, que o tempo de queda, linha, é igual a 2 vezes raiz quadrada de 2h0 sobre g? Vocês conseguiram perceber o que eu acabei de fazer? Eu acabei de provar que, porque a altura é 4 vezes maior, o tempo de queda é o dobro. Se a bolinha branca demorou 1 segundo para cair, a amarela demorou 2. Se a bolinha branca demorou 3 segundos para cair, a bolinha amarela demorou 6. O tempo é o dobro. Se você é bom de matemática, você percebe isso só pela fórmula. O tempo de queda é diretamente proporcional à raiz da altura. Então, tudo que você fizer com a altura, o tempo de queda sofre a raiz. Então, quando a altura... O que a pessoa consegue fazer quando você tem prática? Ó, o tempo de queda é diretamente proporcional à altura. Então, quando a altura é h0, você tem um tempo de queda. Se você botar no tempo de queda 4h0, na fórmula, ó, esse 4 sai daqui, para fora da raiz, e o tempo de queda dobra. A gente vai fazer esse tipo de raciocínio várias vezes, tá? Durante o ano. Porque é importante desenvolver isso. Bom, então o que eu descobri? Deixa eu só apagar isso aqui, que isso aqui é rabisqueira. Eu descobri que o tempo de queda é o dobro. Então agora acho que eu consigo matar a questão, gente. Por quê? Vamos lá. Para o corpo, para a bolinha branca aqui, ó. Para a bolinha branquinha. O alcance horizontal é igual a V0 vezes tempo de queda. Quanto vale o tempo de queda da bolinha branca? Vale isso aqui, ó. Quanto vale o alcance da bolinha amarela? Ele vale V0 vezes o tempo de queda dela. Só que o tempo de queda dela é o dobro do tempo de queda da outra. Porque ela partiu de mais alto. Ela partiu de mais alto. Tá bom? Então, o x da bolinha amarela vai ser 2 vezes V0, tempo de queda. Olha lá. O que é V0 vezes tempo de queda? É o L0 da bolinha branca. Então, significa que a bolinha amarela andou 2 vezes
a bolinha branca. 2 vezes L0. Tá? Eu comparei o tempo de queda. Então, por exemplo, para você dobrar o tempo de queda, você tem que quadruplicar a altura. Para você triplicar o tempo de queda, você tem que multiplicar a altura por 9. Para você quadruplicar o tempo de queda, você tem que multiplicar a altura por 16. É uma dependência quadrática, né? Podemos dizer que é uma dependência quadrática. Tá bom? Doideira, né? Alternativa B de bola. Podem tirar print, gente. Printeira. Próxima. Opa. A questão número... As duas últimas questões, a 6 e a 7, são questões de balística, tá? Balística. Espera aí que tem uma pergunta, apareceu aqui. Calma. Dá para descobrir o tempo e substituir no VX? Ah, eu já vi essa pergunta aqui. Não sei, cara, meu Zoom tá meio zoado. Ele aparece umas coisas como se tivesse mensagem nova, mas não é mensagem nova. Tô ficando louco. A questão 6 é uma questão de roteiro, tipo assim, tudo que ele pode te perguntar de lançamento balístico tá aqui. Tá aqui. São, ó, e tem A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tudo que você pode imaginar de lançamento tem aqui. Tá bom? Então, você conseguindo fazer uma questão como essa, entendendo os itens, você vai encontrar questões diferentes nessas variações de itens, tá? Você vai ver, quando vocês forem fazer as questões de casa, vocês vão perceber isso. Questão 6. Ele dá um desenho aqui, deixa eu dar um zoom. Ó. Ele deu a velocidade inicial, ele deu um ângulo aqui, ó, que essa velocidade forma com a horizontal. Ele deu o seno e o cosseno do ângulo. O seno 0,6, o cosseno 0,8. Tá? Fala que a gravidade é 10 e começa a perguntar as coisas. Tá? Ah, e ele deu a velocidade resultante, ó. O V0, 50 metros por segundo. Essa velocidade, gente, quem está enxergando ela é quem está no solo, em repouso. Ela está enxergando um VY e um VX. Tá? Beleza? Então, a historinha era a seguinte, né? Ó. Você tem um V0 que vai ser decomposto em uma componente Vx, que é V0 cosseno de alfa. Ele me deu o ângulo alfa aqui, ó. Né? E uma componente Vy. Essa a gente chama de V0y, né? Porque ela varia. Ela varia no tempo, por causa da gravidade. V0 seno. Certo? O que a gravidade faz com ela? Na subida, ela diminui o Vx, o Vy. Então ele vai subindo e vai ficando pequenininho. Quando ele atinge a altura máxima, aqui eu tenho altura máxima, não tenho? Altura máxima. Na altura máxima, eu só tenho Vx funcionando. Tá bom? Na subida, movimento retardado. Na descida, movimento acelerado. Por causa da gravidade. Tá? Isso, né? Quando eu falo movimento acelerado retardado, gente, eu tô falando, evidentemente, da vertical. Tá bom?
Beleza? Bom, vamos lá, vamos fazer conta agora. Item A. Determine as componentes horizontal e vertical. Vx é igual a V0 vezes... a horizontal é cosseno, né? Cosseno. Então é 0,8. Então vai dar 40. V0y, 50 vezes 0,6, que dá 30. Tá? Beleza? Item B. Escreva a equação de posição e de velocidade no eixo horizontal. Gente, equação de posição e velocidade é equação de movimento no eixo horizontal. Então, ele quer no eixo X. Eixo X. Tá. Gente, no eixo X, qual é a equação de posição? É o sorvetão. S no eixo X é igual a S0 mais VT. Isso é equação de posição. O que seria SX, gente? O que é SX? É o quanto ele anda na horizontal. Tá? Nós vamos considerar que ele parte da origem, tanto na horizontal como vertical. Faz sentido? Então, ó, equação horizontal, SX igual a VXT. Qual é a velocidade no eixo X? 40. 40t. Essa aqui é a equação de posição para o eixo X. Posição para o eixo X. Tá bom? Como é que é a equação de velocidade para o eixo X? Gente, não existe equação de velocidade para o eixo X. A velocidade não é constante? Não existe equação de velocidade. Para o eixo X, né? Claro. Para o eixo X. Tá bem? Beleza. Tá aí, item B. Por que não? Porque, gente, vamos pensar. Como é que vai existir uma equação de velocidade para uma velocidade que não varia? Entendem isso? Faz sentido? Se a coisa não varia, se a coisa varia, tá? Beleza? Maravilha. Tá aí o item B. Ô, gente, printa a tela para mim, por favor. Pode printar a tela porque eu vou ter que trocar ela. Aqui. Espera aí. Item C. No item C, gente, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o eixo vertical. Ele quer que a gente escreva a equação de velocidade e de posição, só que no eixo Y, tá bom? Lembra o seguinte, no eixo Y, qual que é o problema? Ele sobe e desce, certo? Então, para o eixo Y, eu vou ter que adotar uma direção e um sentido positivo. Claro que vai ser para cima. Claro que vai ser para cima. Então, a gravidade, ela vem com valor negativo, hein? Tanto na subida como na descida. Não importa. A equação ela serve para as duas coisas, subida e descida. Tá? Então, vamos lá. Equação de velocidade. Lembrando que o V0y é
50 vezes 0,6, né? A gente viu isso no outro item lá. Dá 30. Tá? É V0 seno. Então, vamos lá. Equação vovô ateu. Vovô ateu. V igual a V0 mais AT. Esse aqui é a equação do vovô ateu para o corpo. Eixo Y. Então, você consegue, por exemplo, saber qual o tempo de subida por aqui. Vamos ver se quem está ligado no Paranauê. Qual é o tempo de subida? Até porque a gente vai fazer isso no outro item, né? Qual que é o tempo de subida? Como é que eu acho o tempo de subida usando o vovô ateu, gente? Vamos lá. Isso, olha lá, já tem gente saindo aqui, ó. Já tem gente escrevendo. 3. Gente, para você calcular o tempo de subida, manda isso aqui valer 0, ó. Qual que é a altura, qual que é a velocidade y na altura máxima? É 0. Tá? Beleza. Sorvetão agora. Sorvetão. S igual. O S0, eu vou falar que ele partiu da origem. Ele partiu da origem. Tanto no eixo X como no eixo Y. Certo? Aqui. S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T quadrado. Metade da aceleração T quadrado, lá. Aceleração negativa, tá? E é A sobre 2. Por isso que apareceu 5. Por isso que apareceu 5. Isso aí é o sorvetão para o eixo vertical. Tá? Beleza. Se eu jogar o tempo de subida aqui, ó, eu acho a altura máxima. Se eu jogar o tempo de subida na equação do sorvetão, eu acho a altura máxima. Tá? D. Calcule o intervalo de tempo, ó lá, para que ela atinja a altura máxima. Então, vamos lá, entender. Qual é o tempo para a altura máxima? Na altura máxima, a velocidade vertical vale 0. Ele está invertendo o sentido do movimento. Então, 0 igual a 30 menos 10t. T igual a 3 segundos. 3 segundos. Tá bom? Item E. Calcule a altura máxima. Joga no sorvetão. Joga no sorvetão. Para você achar a altura máxima. Aquele tempo de subida. Tá? Vamos lá. Ó. S igual a 30t menos 5t quadrado. 5 vezes 3 ao quadrado. Olha lá. Altura máxima. 3 ao quadrado dá 9, vezes 5, 45, dá 90 menos 45, dá 45 metros. Espera aí que tem pergunta no chat. Confere a conta para mim, vê se deu 45. Perguntinha. Me perdi por que o VY é 0 na altura máxima. Porque na altura máxima ele não vai ter que parar na vertical? Ele para na vertical para poder voltar. Tá? Então, por isso o VY é 0. Tá? Aí eu peguei o tempo de subida e joguei no sorvetão para poder achar a altura máxima. Tá? Maravilha. D. Determine... D não, F. Qual a velocidade do corpo na altura máxima? Olha lá. Na altura máxima, a única velocidade do corpo é o Vx. O Vx continua lá, levando ele para o lado. Arrastando ele para o lado. Determine o tempo que demora para o corpo voltar para o chão. Determine
O tempo que demora para o corpo voltar para o chão. É o tempo de subida mais o tempo de descida. Que vai dar 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. Tá bem? Tempo de queda, tempo de subida é o mesmo? Qual é o alcance máximo? Ah, não, tem o item H ainda. Item H. Vou fazer aqui o H. Ô, gente, qual é a velocidade com que o corpo... A velocidade vertical, né? Com que o corpo atinge o chão. A velocidade vertical é igual à velocidade vertical que ele saiu. Vocês lembram que a gente falou na aula que o movimento ele é espelhado na vertical? Tudo que acontece na subida, acontece na descida. Certo? Então, qual foi a velocidade com que ele saiu do solo na vertical? Foi 40, foi 30. Foi 30, certo? Foi 30, aqui, ó, ela. Ó. Então, ele tem que voltar com 30. Então, a velocidade final dele, no eixo Y, é 30. 30 metros por segundo. Tá? Beleza. Item I. Calcule o alcance máximo. Quantos metros ele andou na horizontal. Gente, para o alcance máximo, eu vou fazer, de novo, eixo horizontal. Vx igual a alcance máximo sobre tempo de voo. Ô, gente, se você quiser, você pode usar essa equação aqui, ó. Eu acho ela mais bonitinha. Aqui, ó. Cadê a equação do eixo x? Ó, vem cá. Eu vou voltar um pouco o slide, tá? Tá vendo essa equação aqui, ó? Isso aqui não é a equação do eixo horizontal? Se você colocar aqui, ó, no instante t, o tempo de voo, aqui, ó, você vai achar quantos metros ele andou na horizontal. Bem aqui, ó. Tá bom? Ou então, se você não quiser usar a equação do sorvete, né? Você usa isso aqui, ó. Que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Aqui. Tá bom? Então fica assim, ó. Deslocamento horizontal é igual a Vx. O Vx vale 40 vezes o tempo de voo. Passei o tempo de voo multiplicando. 6. Então, deslocamento dá 240. Tá aí. Tá bom, gente? Percebe que os itens A, B e C são itens que você vai ter que fazer para qualquer exercício. Você tem que conhecer a componente horizontal, a componente vertical, saber como elas variam, e assim por diante. Tá? Assim por diante. Agora, o que ele pode te perguntar? Ele pode te perguntar o alcance, ele pode te perguntar o tempo de subida, aí vai depender do exercício. Tá bom? Podem tirar print da questão 6. Maravilha. Próxima questão. Questão número 7, gente. A questão 7 é uma questão um pouco fora do trivial. Por quê? É um lançamento, mas o corpo não parte do solo. Então, é aquele tipo de questão que você vai ter que pensar alguma outra coisa além das fórmulas. Não é só uma questão de procurar a fórmula, pegar o valor e substituir. Tem alguma outra coisa que eu vou ter que saber fazer. Então, ele fala lá, ó, um projétil é disparado de uma altura de 200 metros, conforme a figura a seguir.
A velocidade inicial do projétil é de 60 metros por segundo. E o ângulo de elevação é de 30 graus. 30 graus. A que distância o projétil atinge o solo? Então, à primeira vista, é uma questão de alcance. Só que o problema é que o movimento não é nem um lançamento horizontal, porque você vê que o projétil ele parte de uma velocidade inclinada, e também não é uma balística do chão. Tá? Beleza? Então, é uma balística, mas não é do chão. Tá bom. Bom, o que eu preciso saber aqui? Eu tenho um Vx, eu tenho um Vy, né? Eu tenho um Vx, que é igual a V0 cosseno 30, tá? Vx é igual a V0 60 vezes. Ô, gente, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Ele não deu o cosseno aqui na questão, mas provavelmente no vestibular ele deve ter dado. Eu vou usar um valor arredondado. Raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,85. Portanto, o Vx vai ser 60 vezes 0,85. Dá aproximadamente 51 metros por segundo. Tá. Por que o Vx é importante? Para eu calcular quanto ele andou na horizontal, porque na horizontal, o que eu sei que acontece? Enquanto ele está voando? Movimento uniforme. Então, para mim, Vx é igual a alcance sobre tempo de voo. Certo? E, gente, onde está o meu problema? Na verdade, está aqui, ó. No tempo de voo. Ah, Dan, eu não posso falar que o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida? Não. Não. Por que eu não posso fazer isso? Porque ele não partiu do chão. Então eu vou ter que tentar achar o tempo de voo sem me preocupar com tempo de subida e tempo de descida. Sem me preocupar com isso. Dan, Oi. você pode explicar isso de novo? Não entendi por que não pode pensar da outra forma. Porque ele não está partindo do chão. O problema todo é esse. Como é que você vai calcular o tempo? Porque assim, você percebeu que a subida ele anda menos que a descida? Porque ele já está lá em cima. Ele anda só um pouquinho na subida. Na descida ele anda mais. Então eu não posso nem falar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Não dá. Esse é o ponto em que eu tenho que pensar fora da caixinha. É aqui o problema. Eu tenho que dar um jeito de descobrir o tempo de voo sem pensar em tempo de subida e tempo de queda. Tá? Por quê? Porque ele não parte do chão. O que ele faz é isso aqui, ó. Ele parte de um ponto, ele faz isso. Sobe, desce e faz isso, ó. Pau. Então, o tempo de subida é só para isso. O tempo de queda é para isso, ó. Tá? Então tá aqui o drama. Está posto o drama. Como resolveremos este drama? A minha ideia é a seguinte. No eixo vertical, ele está em move. Se ele está em move, eu posso montar a equação de move para ele. Posso montar vovô ateu e posso montar a equação do sorvetão, não é? Eu vou montar a do sorvetão. Então, ó, posição vertical igual. Aqui é que está detalhe. Vamos lá. Pensa o seguinte, ó. Imagina que o corpo ele está num sistema de eixo.
Eixo Y, eixo X. Como ele não partiu do chão, ele partiu daqui, ó. Ele está numa posição vertical de 200 metros. Isso aqui é o S0 dele, no eixo vertical. Ele vai fazer isso, ó. E vai cair, vai bater no chão. Certo? Então, S igual S0 mais. Agora temos um outro problema. Quem é o V0? É o V0Y. V0 sendo 30. Para achar o V0Y. Tá? V0Y vai dar 30 metros por segundo. O seno de 30 é meio, né? A velocidade é 60, 60 vezes 0,5 dá 30. Tá? Então, ó, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T quadrado menos 5T quadrado. Olha a gravidade com sinal negativo. Por que que apareceu 5? Porque na fórmula é A sobre 2T quadrado. Metade da aceleração T quadrado. Tá bom? Até aqui tranquilo? Maravilha. Então agora vem o grande finale. Por quê? Eu quero saber quanto tempo ela demora para cair no chão. Certo? Você concorda que quando ela cair no chão, a posição vertical dela é 0? No eixo X, ela vai estar lá na frente. Só que no eixo Y, ela vai estar no chão. Ela vai estar no chão. Tá? Então, qual que é a minha ideia? Eu vou pegar a equação do sorvetão e vou ver em que instante ela atinge a altura 0. Ou seja, eu vou jogar 0 aqui, ó. 0 igual a 200 mais 30t menos 5t quadrado. Tá aí. Tá bom? Eu vou achar dois valores de tempo. Em que instante o corpo estará na altura 0? Eu posso tentar resolver aqui por soma e produto. Menos b sobre a soma. Então, as raízes são soma. Menos b sobre a, vai dar menos 30 sobre menos 5 dá 6. Produto das raízes. C sobre a. 200 sobre menos 5, dá menos 40. Dois números cuja soma dá 6 e o produto dá menos 40. Virgem Maria. Ah, já sei. 10 e menos 4. 10 e menos 4. 10 e menos 4, a soma dá 6 e o produto dá 40. Então, quais são os valores de tempo em que o corpo estará na altura 0? Ou é menos 4, ou é 10. Como não existe tempo negativo, eu cancelo o menos 4. Tchau para ele. Tá bem? Beleza? Ah, então ele demora 10 segundos para atingir esse ponto, ó. Percebe que quando eu me preocupo com o eixo Y, eu não estou nem olhando para o eixo X. Porque você concorda que no eixo Y, gente, o que que ele fez? Ele fez isso, ó. Olha para cá para a esquerda, ó. Ele sobe, atinge uma altura máxima e cai. O que nós achamos é o tempo que ele demora para fazer isso. Agora, enquanto isso, no eixo horizontal, ele está andando, ó. Ele está andando. Então, agora eu vou calcular o deslocamento. Volta para o eixo horizontal. dx
igual a Vx vezes tempo de voo. Dx igual. Velocidade no eixo x. A gente tinha calculado, deu 51. Vezes. Tempo de voo, 10 segundos. Então, na horizontal, ele anda 51 metros por segundo. Durante 10 segundos. Tá certo? Tá bem? Beleza. Então, vai dar 510 metros. É muito importante que vocês percebam que esse é um tipo de exercício diferente. Tá? Uma coisa é a gente fazer uma questão que tem uma resolução mais padrão. Essas questões são questões que a gente dificilmente consegue ter essa ideia sozinho. Tá? Quando a gente vê a pessoa fazendo, fala, peraí, então eu posso usar uma equação horária aqui. Beleza? Tudo bem, gente? Questão 8. Eu acho que a 8 é mais tranquila. Acho que ela é mais tranquila do que a 7. Um projétil é lançado obliquamente a partir de um solo plano, horizontal, com velocidade que forma um ângulo alfa e atinge a altura máxima de 8,45. Então ele deu a altura máxima, que é diferente. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória a velocidade é 9, pode-se afirmar que o alcance horizontal é... Então, pera lá. Você percebe que essa velocidade que ele deu, não sei se vocês conseguem perceber isso, é o Vx? Todo mundo enxerga isso? Espera aí. Olha só por quê, gente. Pensa comigo, ó. O corpo... Espera aí. Ele fez isso aqui, ó. O que nós sabemos? Que ele, na vertical, ele andou 8,45. Que quando ele está lá em cima, a velocidade é 9, é o Vx. Tá aí. Agora eu posso fazer tempo de subida, tempo de queda. Porque tinham me perguntado no exercício anterior. Dan, por que eu não posso fazer tempo de subida, tempo de queda? Agora eu consigo entender, ó. Aqui ele está saindo do solo e voltando para o solo. Então você concorda que na vertical ele subiu e desceu o mesmo tanto? Tá certo? Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Qual que é a minha estratégia? Vamos achar o tempo de subida. Você pode achar o tempo de queda também, se você quiser. Vamos achar o tempo de queda, acho melhor. Eu vou achar o tempo de queda. O tempo de queda é raiz quadrada de 2h sobre g. Tá? O tempo de queda, só para a gente lembrar, é o tempo da segunda metade do percurso. Como a gente já tem a formulinha para achar o tempo de queda, a gente já mata por aqui. Ó, 2 vezes a altura, que é do 8,45, dividido por g, que é 10. Tá aqui. Tá? 16,9 dá 1,69 na raiz. Confere para mim essa conta. Se eu tirar a raiz, gente, vai dar 0,13. Eu acho. Não tenho certeza, não. Não é 0,13. É 1,3. Perdão. A raiz de 1,69 é 1,3. Tá? É o tempo de queda. Portanto, o tempo de voo seria 2 vezes
1,3. 2,6. Subida e descida, tá? Beleza. Agora eu acho alcance. Na horizontal, de novo. Horizontal. Vx igual a alcance sobre T-voo. Tá? Dx vai ser Vx vezes T-voo. Tá? O Vx é 9. Ele deu pra gente. O tempo de voo é 1,3. Tá? Não sei quanto que vai dar isso aqui, deixa eu ver. 11,7, gente. 11,7 metros. Tá bom? Alternativa A. Ô, Dan, mas o que que faz com 2,6? Nada? Ah, verdade, verdade. Ah, bom. Puta, olha o que eu acabei. Vocês viram o que eu acabei de fazer? Todo mundo percebeu o que eu acabei de fazer? Eu acabei de errar a questão clamorosamente. Por quê? Eu botei 1,3 aqui, ó. Olha o que faz uma distração. Olha o que faz uma E ainda distração. tinha alternativa, né? Então, você entendeu que os caras não estão de brincadeira, né? Você entendeu que os malucos não estão de brincadeira. O cara monta a questão com maldade pura. 2,6. 23,4, gente. Agora sim, corrige. 23,4. Agora foi. Tá? Agora, o gabarito correto. Graças aos salvadores. Tá aí, D de dado. Beleza? Tá aí. Fechamos, então. Perguntas aqui, podem fazer no chat aqui. Pra gente ir, agora sim fechar de vez a aula.